Fala galera ligada no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a contratação de Fábio Carille por parte do Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro substituindo o Fernando Diniz. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Estamos na campanha rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. Siga a gente também no Instagram e também no Twitter, beleza, pessoal? E também gostaria de convidar você a ser um tatiquista, um dos nossos membros aqui no YouTube. Você terá 10% de desconto na Universidade do Futebol, você também terá 10% de desconto na Playoff Store, além de um sorteio mensal de um produto dessa mesma loja. Você terá R$ 10 de entrada no Bet10, nosso parceiro aqui do Tática Didática, e também terá um grupo no WhatsApp contendo todos os analistas aqui do Tática Didática, juntamente com os outros membros do Tática Didática. Beleza, pessoal? Trocar aquela ideia interessante sobre tática e também futebol. Então, sem mais delongas, vamos à nossa análise de Fábio Carille logo depois da vinheta. Roda aí. Então, vamos aqui começar a nossa análise. Trouxe aqui alguns detalhes dele desde os tempos do Corinthians. Então, aqui é o time dele, do Carille, exatamente em 2017. Ressaltando aqui exatamente como era estruturada aqui a linha de 4, com Fagner, tudo mais, Balbuena, Pablo, Arana. Aqui exatamente, mais precisamente, é um jogo contra o São Paulo, né? Se vocês verem, ele tá faltando o Rodriguinho, né? Que ele não tá aqui em campo. Nesse jogo ele não jogou, né? Era um jogador extremamente importante para esse esquema de jogo. O Jô era um jogador fundamental, inclusive foi eleito o craque do campeonato, e tinha uma característica que ele saía bastante da área. E o Romero também se movimentava bastante, entrava muito na área para fazer a diagonal. O Jadson fazia muito bem a criação, Marquinhos Gabriel também, ou o Rodriguinho também poderia ser. No caso, o Marquinhos Gabriel estava substituindo. Inclusive, deu assistência nesse jogo, muito interessante. E aqui o Gabriel sustentava muito bem essa linha de 4 aqui, que também fazia uma ótima recomposição com o Fagner e Arana. O Arana mais solto, obviamente, o lateral mais ofensivo. E o Maicon é um jogador que chega muito bem no campo ofensivo, atraía a marcação e também chegava para finalizar, né? Em outros detalhes. Olha só alguns detalhes interessantes. O Romero chegava muito bem para fazer uma atrair a marcação aí e também chegar para finalizar, né? Ele avança aqui nesse espaço, vocês estão vendo aqui, né? E fazia aqui uma ótima progressão ofensiva aqui nas linhas do São Paulo. Importante ressaltar isso. O Santos tem jogadores de lado muito incisivos, pode ser um arma interessante. Você tem o Marinho, você tem também o Marcos Guilherme, jogadores que podem entrar nos espaços muito bem para progredir. Então, eu acho interessante esse detalhe. O jogo aéreo também pode ser uma alternativa. Claro que não tem uma boa estatura, mas pode ser uma forma de atacar os espaços. Aqui, o gol do Corinthians, nesse jogo contra o São Paulo, exatamente o passe do Marquinhos Gabriel é perfeito, né? O recurso técnico, né? Eu esqueci até de falar isso, mas o cara ele gosta muito de passes em profundidade. Ele gosta muito dessa bola esticada. Exatamente porque quando você rouba a posse de bola no campo de defesa, você consegue fazer muito bem essa ligação, esticar essa bola para o campo de ataque. Isso quebra as linhas de marcação. É importante isso se você quiser fazer uma boa transição ofensiva. E olha só, quantos jogadores do São Paulo você quebra aqui com esse passe? O Marquinhos Gabriel teve muito mérito nessa bola aqui. Claro que o Romero fazendo essa entrada aqui em diagonal é muito importante, mas olha só o passe dele que quebrou aqui, ó, uma, duas, três linhas aqui do São Paulo praticamente aqui para fazer esse gol do Corinthians. E olha só, teve outro lance aqui, eu até destaquei aqui o Maicon também. Olha ele puxando aqui a marcação do São Paulo. Ele tem uma presença ofensiva muito boa. E o Romero mais uma vez aqui entrando aqui para fazer a entrada aqui, no caso aqui nem tanto diagonal, né, mais reto aqui, né? Mas o passe aqui foi bem feito pelo Jadson dessa vez, outro meia, passes em profundidade mais uma vez se exaltando aí, no estilo do Carille. O Santos tem bons passadores aí para fazer esses lançamentos, Pato Sanches é um deles, tem também o Camacho, outro jogador de bom passe, Jean Mota também é um jogador que também tem um recurso técnico para isso. Então o meio de campo do Santos tem essas características, então pode ser interessante nesse aspecto. Defensivamente nós vamos ver depois o que pode ser feito. Então, esses passos esticados é uma característica bem marcante do Carille, né? Então, o Maicon aqui sempre muito bem aqui para puxar a marcação e abrir espaço para a penetração de um dos pontas, um volante no caso, né? Mas generalizando.
A transição defensiva aqui também ressaltando, linha de 4 aqui, 2 volantes, os meias mais todos os meias aqui ressaltando, né, que os volantes aqui, os meias ofensivos, só o Jô ficava ali também. O Jô não é totalmente parado como ele está hoje, né, vamos dizer assim. O Jô ele é um jogador que nessa época, em 2017, ele se movimentava mais, ele tinha uma característica de mobilidade maior, ele inclusive ele foi eleito o craque do campeonato, não foi à toa, ele tinha uma certa mobilidade, conseguia organizar bem o ataque do time, mostrar isso em breve, né? E aqui você vê o time do Corinthians se recompondo rapidamente, encurtando os espaços do time do São Paulo com linhas bem compactadas. Olha só, a marcação pressão também é muito importante, né? O time do Santos deve fazer isso também, né? Com a linha de três na frente, tanto com o Lucas Braga, ou com o Léo Batistão, ou com o Marinho na frente, deve fazer bem essa função. Importante, né? Os jogadores de frente devem fazer muito bem essa pressão na saída de bola. É uma característica marcante dos times do Fábio Carille. Vai ser muito importante para pressionar a saída de bola e recuperar a mesma, né? E aqui também é outra característica defensiva, né? Que é o foco principal, né? Compactar as linhas aqui, totalmente, né? Você tem aqui os jogadores aqui, ó, duas linhas de quatro aqui. É o tradicional 4-4-1-1, né? Aqui só isolado um jogador de meio aqui para fazer a pressão. Você isola aqui o meio campo do adversário, exatamente diminuindo o espaço aqui. Você vê que o time nem explora tanto esse meio aqui, porque sabe que não tem espaço. Então ele tenta a bola esticada e acaba exagerando, podendo exagerar no passe e acaba não dando certa jogada. E o time consegue retomar a posse de bola. É uma alternativa interessante aí para você retomar a posse de bola aí, para conseguir um estilo reativo. É um estilo reativo, como não é tão surpresa para ninguém, né? Um estilo reativo do técnico Fábio Carille. Aqui é a transição ofensiva, né? O time do Corinthians dele se destacava principalmente pelo estilo de raça, né, como o pessoal chama, na linguagem mais informal. A raça era muito determinante. Aqui, esse lance foi originado depois uma roubada de bola, e olha só o espaço que foi originado depois dessa roubada de bola. A defesa toda desarrumada, um espaço enorme aí para o Romero mais uma vez entrar. Então, um dos pontas, né, os pontas de forma geral, eles atacam muitos espaços que estão cedidos na transição ofensiva. É importante isso, qualquer jogo funcional desse, para você atacar os espaços sempre que há uma roubada de bola. É importante isso no estilo de jogo do Fábio Carille. Aqui eu falando sobre o Jô. O Jô ele se movimenta muito, como eu falei, olha ele aqui fora da área para organizar o jogo. E outra característica dele também é subir para disputar a bola pelo alto. Ele também vai conseguir aqui, ó, subindo para disputar a bola, ganhar a segunda bola para iniciar um ataque ofensivo também. Uma característica interessante para o time do Carille também para acionar aí uma transição de campo de ataque. Brigar pelas bolas pelo alto é uma característica importante se o time quiser ter velocidade no campo ofensivo, né? De certa forma, pode ser uma arma muito importante. E aqui, ressaltando o segundo gol do Corinthians, né? O jogo estava empatado aqui, o Corinthians fez 2-1 ainda no primeiro tempo. Transição ofensiva também. Olha só, o passe aqui errado do Maicon, zagueiro do São Paulo. Olha só, o Jô, ele consegue interceptar, mais uma vez a questão da raça, né, que eu falei. E olha só, o Romero faz a enfiada de bola, o Jô se projeta, né? E exatamente o passe que sai em profundidade, ele consegue fazer a movimentação certa para ir progredindo, né? E ressaltando também, eu esqueci de falar, que o Santos tem um jogador que tem uma certa mobilidade também, né? Que é o Léo Batistão. Eu vou falar isso mais à frente. O Santos tem um jogador que pode fazer bem essa movimentação. O Léo Batistão é um jogador interessante que faz muito bem. Ele é um falso centroavante, né? Ele consegue fazer muito bem essa mobilidade e consegue abrir espaço para os companheiros. Então, acho muito interessante isso, quando eu estava falando sobre o Romero, ele entrar na área do time adversário, os pontas, de certa forma, entrar na área do adversário, é importante que o centroavante ele saia muitas vezes. E o time do Santos tem um atacante que tem essas características. Então é interessante, quem sabe, aí para o time do Fábio Carille. Então, aí o lançamento é feito. E olha só que interessante. Mais uma vez aqui eu destaco aqui os volantes, né? O volante mais uma vez aqui enfiado aqui na área para fazer um recurso de finalização.
E mais aqui, quem chega para finalizar é o Gabriel, o volante mais defensivo. Muitas vezes o time dele tem jogadores que chegam como elemento surpresa, muitas vezes. Pode ser o Camacho, pode ser, né, poderia ser o Camacho no time do Santos, poderia ser também o Jean Mota. O Jean Mota é um jogador também que chega muito bem no campo de ataque, tem um chute forte, né? Tem jogadores que conseguem fazer bem essa ligação para o campo de ataque, conseguem fazer muito bem essa transição ofensiva. Então, é um estilo que pode ser interessante, essa questão da transição ofensiva, né? Aqui já ressaltando a questão de 2018, né? Naquele jogo polêmico contra o Palmeiras, né? Aqui você percebe que não tem centroavante, né? Exatamente. É um jogo que você percebe que algumas mudanças, né? O Sid Clay, lateral esquerdo, né? A zaga também está alterada. A zaga ela é muito bem sustentada. Eu gosto de destacar que a zaga dele tem jogadores experientes, o que não acontece com o time do Santos. O Santos tem jogadores muito jovens na defesa. É uma incógnita isso, o que que vai acontecer, eu não tenho certeza, certo? Porque o Santos tem jogadores muito jovens na defesa e o cara ele gosta de jogadores experientes na defesa, ó, tanto o Balbuena como o Henrique são experientes, como era o Pablo também, o zagueiro anterior, que eu não havia citado. É um jogador experiente também, mas eu estou curioso para saber como é que vai ser nessa defesa do Santos, né? Exatamente. E aqui nós temos aqui a transição ofensiva, né, no campo de ataque. Você tem o Matheus Vital, um reforço para o campo de ataque aqui, que ajuda aqui o Romero para fazer a ligação para o campo de ataque. Jadson e Rodriguinho por aqui. E eu vou explicar já já como é que funciona essa questão ofensiva aqui também, assim como a defensiva. Né? Os volantes não mudou muita coisa, não. Aquele questão de um ficando mais aqui, o Gabriel, no caso, como o Maicon chegando mais para o campo de ataque. Olha só, o Rodriguinho chega aqui para fazer a tabela aqui com o Sid Clay, né? O Sid Clay chega muito bem para o campo de ataque, ele faz a tabela, né? E também chega para finalizar. Sempre um meia chega mais para finalizar. Ele consegue fazer muito bem a leitura de jogo. Ele é um meia mais ofensivo para finalizar. No caso aqui, porque o Corinthians não tem centroavante. Na ausência de um centroavante, ele conseguiu improvisar um meia para fazer mais a função adiantada, como um falso 9. O Santos tem jogadores para fazer essa função? Bem, não é o ideal, né, no caso, mas quem sabe ele possa improvisar alguns jogadores aí é, em funções, assim, colocar o Diego Tardelli, uma função de falso 9, coisa do tipo. Ele já fez essa função em outros clubes, jogou assim no Atlético Mineiro em alguns tempos, mas ele se movimentava bastante. Mas de certa forma é interessante aí ver como o time do Santos vai se comportar com o Fábio Carille, né? Com essa movimentação interessante para fazer essa tabela. Até porque o Tardelli tem recursos técnicos para fazer esse trabalho de bola, né? E aqui um detalhe muito interessante, falando sobre defesa, que é o foco que o pessoal sempre comenta. Você percebe aqui que o Palmeiras atacava muito pela direita. E ele armou muito bem a defesa para isso, né? Eu acho interessante isso. É uma coisa que ele gosta muito de fazer e o Santos vai estar precisando arrumar a defesa, né? Então eu acho interessante destacar isso. É, o Corinthians gostava muito de fazer uma linha de três, né? Uma linha e são três jogadores experientes. Você percebe que é o Henrique, o Balbuena e o Fagner. Três jogadores experientes. Sempre recuando aí, fazendo uma linha de três e, e compactando aí a marcação, né? Diminuindo o espaço do Palmeiras. Olha só, aqui de novo. Aqui de novo, sempre fazendo essa linha de três aqui atrás e soltando mais o Sid Clay e pela direita o Romero, virando alas. E no meio de campo o Ralph aqui e o Maicon fazendo a marcação. O Maicon aqui, desculpa. O Maicon aqui, o Ralph aqui e aqui não, os meias também voltavam para marcar, tanto o Jadson como depois ali o Rodriguinho e tudo mais. Temos aqui também o Matheus Vital. Então, na verdade, o Rodriguinho ficava mais na frente, né? Como um centroavante, né? Esse vídeo aqui explica melhor. Olha só, olha só. O que acontece é o seguinte. Você estava aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Você está aqui no 4-2-4, né? Um esquema de jogo. E praticamente ele vai virar um 3-4-3, né? O Fagner recua para fazer um terceiro zagueiro. E olha só, basicamente, o Romero vira um ala e o Sid Clay vira outro. Mas o Santos não tem esse jogador praticamente para fazer um terceiro zagueiro, porque os laterais deles são praticamente mais ofensivos, tanto o Pará como praticamente o Matos são jogadores mais ofensivos. Então, teria que adaptar mais a questão ofensiva
para a questão defensiva, melhor dizendo, para fazer uma marcação mais solidificada. Então, é muito interessante também verificar como será essa questão defensiva do time do Santos por esse aspecto também. Por como os laterais são mais ofensivos, como será que será a marcação pelos lados? Então, é mais um ponto aí curioso por esse aspecto. Os pontas terão que recompor mais para sustentar essa marcação, tanto pelo lado esquerdo, o Marinho Lucas Braga, como também o, o outro lado, o Marinho e o Lucas Braga, ou também o Marcos Guilherme também, né? No caso, dependendo de quem estiver jogando, né? Pois é. E aqui o time do Santos, claro, ressaltando por último, só para citar aqui como é que jogaria os times, né? João Paulo aqui, Robson Reis, Pará aqui pela direita, né? Aqui é a escalação do último jogo contra o Cuiabá. E exatamente, você tem aqui o jogadores de passe aqui interessantes como Pato Sanches, Gabriel Pirani, Batistão, todos eles interessantes aqui para fazer aquelas funções que eu disse anteriormente no vídeo, né? Você tem aqui os jogadores mais ofensivos nas laterais, como eu citei anteriormente, e a zaga que eu citei que é um ponto a ser corrigido, né? Os jogadores muito jovens ainda para a defesa, na minha visão, pelo menos, né? Jogadores de bola esticada podem ser úteis para o time do Santos. Todos os jogadores aqui de meio têm recurso técnico para fazer passes em profundidade. E os pontas aqui também são jogadores que podem ter esse recurso para fazer uma boa saída para o jogo, né? De certa forma, para fazer esse ataque em profundidade. Então, pode ser aí uma alternativa boa para a transição ofensiva do time do Santos. Já o goleiro também, o goleiro João Paulo é um goleiro que passa bastante confiança e creio que não terá problemas para o técnico Fábio Carelli, que com certeza vai fazer aí vai passar bastante tranquilidade aí para o técnico do Santos. Então, pessoal, essa foi a análise do Corinthians e também do Santos, né? Futuro Santos aí de Fábio Carelli. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui, reforço aí para você deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Estamos aí na campanha rumo aos 4.000 inscritos aqui no Tática Didática. Beleza, pessoal? E também reforço para você ser um tatiquista aqui do Tática Didática. Você terá todos os benefícios que estão citados aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.